Bom, bora lá. Acho que vai, viu? Dilma, lembra a pergunta? Sim, Diga então. não sobre tudo isso, né? A gente percebe essa falta de interesse em uma preocupação dentro do nosso arraial mesmo evangélico, né? Que entende-se que de fato existe, né, o rei do inferno, que é o diabo, e Deus, né? E o perigo e a necessidade de se falar isso, comentar sobre essas coisas, que ele não tem nada, ele não tem reino nenhum, não tem trono nenhum. Era mais alguma coisa que eu falava, acabou voando. Tá, não se preocupe, não. Se lembrar, você interrompe. É esse mais ou menos esse raciocínio. Sim. Sim. Isso, de fato, irmãos, é a cosmovisão, é esse entendimento. É por isso que isso precisa ser trabalhado, né? Esse entendimento de mundo. Eu disse também, algumas aulas atrás, que existe um porquê de tudo isso, que existem raízes religiosas, né? As crenças que, ou de uma ou de outra, nós viemos, né? Ou da crença do espiritismo, né? No Brasil, o espiritismo se confunde com o catolicismo, não é um catolicismo europeu, né? Mas esse que se funde com as religiões afro. A Bahia me parece que é o exemplo maior disso, onde a gente percebe a Igreja Católica na Bahia se confundindo inclusive nas suas imagens, né? E nas suas entidades. Eu digo espiritismo, né? É a mesma, muda de nome e tal, apenas, mas essa questão que você vê as baianas lavando as escadarias do Nossa Senhora do Bonfim. Sim. Né? Ali você vê, talvez seja a figura mais emblemática dessa fusão, dessa mistura. E aí tem o misticismo, então, das religiões afro, ao misticismo, e a gente chama também de animismo da religião dos índios, né? Então você tem os ameríndios, que são os índios, você tem aí o catolicismo e você tem aqui as religiões afro. Então você tem 3 raízes religiosas que constituem as religiões no Brasil. E aí vem o protestantismo, né? Que deveria vir com a cosmovisão do protestantismo, lógico. Porém, amados, essa é a questão. A maioria dessas pessoas, elas vêm de uma dessas raízes, né? A maioria, então, do catolicismo, do espiritismo, e os índios um pouquinho mais difícil, né? De constituir a membresia das igrejas evangélicas. Você mesmo tem a igreja de índios, tem a convenção, o CONCLEI, que é a convenção dos índios, né? Aqui no Brasil, um negócio muito interessante, e tem lá muitos irmãos nossos que são índios. A questão é, isso precisa ser retrabalhado, precisa ser, né, esse conceito, então, que eles tinham vários deuses, aquela coisa toda, precisa ser retrabalhado no discipulado, na educação cristã, que a igreja brasileira peca muito, porque não tem essa proposta de reeducação, de discipulado. Então, vence com tudo isso. Então você tem uma igreja onde tem lá uma rosa ungida, onde você usa elementos lá, né, que são elementos de outras religiões, como por exemplo a água energizada. Lembra desse tempo onde os televangelistas lá põem a sua água aí em cima da TV, nós vamos orar e tal. Nesse tempo, né? No final de tudo orava e a pessoa, não, mas isso aí até acabou, né, bastante, mas antes era muito forte, né, essa questão. E essa questão da água energizada começou com um homem chamado Ziraldo Zaru, né, um espírita inclusive, né, se não me falha a memória, ele fazia parte da LBV, Legião da Boa Vontade, do Paiva Neto. Lembram disso? Sim, né? E aí, rapaz, esse negócio foi um trabalho tão grande para a igreja evangélica desconstruir isso. Colocava o copo em cima da TV, o copo em cima da TV, o copo em cima do rádio, o copo em cima da TV, e vamos orar. Esse negócio parece que não teve jeito de sair da cabeça dos crentes e da prática. O que Deus fez? Fez os caras inventar uma televisão slim, não dá mais para pôr o copo assim. Você vê como que é interessante, né? Isso é. Mas Deus fala assim, rapaz, esse povo é trabalhoso, mas não vai parar com esse misticismo. Eu vou aqui dar inteligência pro cara, o dom natural. Dar inteligência pro cara inventar, né, slimzinho que não dá mais para equilibrar o copo. Acabou com esse negócio de copo em cima da TV para orar. Mas brincadeiras à parte, irmãos, a gente percebe então essas crenças, né, esse imaginário coletivo. E aí você vai conversar com os irmãos e você percebe que eles têm essas ideias ainda equivocadas. E o que isso prejudica? Prejudica numa compreensão errada de vida, consequentemente num comportamento errado de vida. Lembra da questão teológica que foi afetada lá no Éden?
E essa questão teológica quer dizer, Deus já não é mais compreendido como deveria ser compreendido. Já não é mais. Então confunde-se Deus com atributos e características desses ídolos que nós fomos adotando ao longo da nossa vida e história, por causa da cultura, das religiões, etc. e tal. Né? Então, assim, nossa, Deus é um carrasco. Deus é quase que esses deuses gregos. Irado. Os deuses gregos, a grande maioria, se não todos eles são irados. Né? Tem que aplacar a ira dos deuses. Senão, eles fulminam mesmo. Né? Então, essa ideia desse Deus assim que vacilou um pouco, escorregou, meu irmão, a terra se abre, você vai ser engolido, o raio vem, corta você no meio, a mão de Deus vai pesar, o que você não fez aqui, Deus vai punir ali. Essa loucura, essa paranoia, esse negócio assim, com medo de Deus, sempre com medo de Deus. Olha o Adão equivocado, com medo de Deus. Por outro lado, o outro extremo, né? A gente está falando de extremos aqui. O outro extremo é aquela coisa também que Deus, aquele Deus bonachão, quase um Papai Noel, sabe? Né? Barrigudinho, né? As bochechas rosadas, trazendo presente para todo mundo. É só fazer as coisas direitinho o ano todo, né? Não faltar muito na escola. Seu nome vai estar lá. Vai, você vai ganhar um presentinho, ele vem com um saquinho aí, então, aquele presente que você deseja. Eu estou exagerando aqui, mas no final das contas, irmãos, essas ideias, elas estão na cabeça das pessoas. E esse dualismo, né? Ou seja, o que Paulo trabalha aqui, irmão, se falar assim, rapaz, quer uma balinha? Sou, rapaz, daí, negócio docinho, eu gosto. Foi por causa do Damião. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia, irmão. Vai para lá com esse negócio, está emacumbado. Né? Vamos ler um texto aqui de 1 Timóteo. Calma, eu sei que isso aqui é um choque para alguns, tá? Não. Né? Então, eu sou balinha lá no serviço, depois falar de quase da minha, povo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Calma que nós vamos trabalhar o que Paulo está propondo lá. Eu não estou propondo também para chutar o pau da barraca e sair aí, né, passando debaixo de escada, deixa o gato preto coisar um chaveirinho de figa, pé de coelho. Não vamos chegar no extremo e falar, não tem nada a ver, nada, e não é assim. Paulo vai trabalhar uma questão de um equilíbrio por causa do outro que é fraco, do outro que não tem essa compreensão. Então Paulo diz, olha, de fato tem isso, porque a cidade de Corinto era bem parecida, ou o Brasil é muito parecido com a cidade de Corinto, que era também muito mística, né? Era muito envolvido nessa questão mesmo, nessas crenças equivocadas. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 4 e 5, olha o que Paulo diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pela palavra de Deus e oração é santificada. Toda criatura de Deus é boa. A minha pergunta: o que existe que não é criatura de Deus? Essa é a resposta que vocês deram. Nada. Tudo Deus criou, não é? Rapaz, e o Satanás? Não o Satanás, esse Satanás, mas o ser, né, angélico, que depois foi denominado de Lúcifer, Satanás, o coisa ruim, o capiroto, o dito cujo, o tinhoso, e aí vai nome que colocaram nele, né? Mas é criatura de Deus, foi criado por Deus, o ser, eu estou falando, não a corrupção que ele adotou, não o que ele se tornou, não é? Os demônios, mesma coisa, seres angélicos, são anjos, só que se corromperam, inglórios, mas o ser foi Deus. E tudo que existe por causa de Deus. E a Bíblia diz então que tudo sem exceção, reconhecido como Deus sendo Criador e recebido com ação de graças, é santificado. Essa ideia de consagrar as coisas é uma ideia do Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Porque Deus estava ensinando meninos, desenhando, né? Levando esses meninos existenciais à maturidade, que é a plenitude do Evangelho na revelação em Jesus Cristo, mostrando de fato que Ele é Senhor, é Deus, que Ele criou, manteve e resgatou com a sua obra na cruz do Calvário, né? Para que isso fosse devolvido, não só como de direito, porque nunca foi tirado como de direito de Deus, Deus sempre foi Senhor de tudo e de todos,
mas agora de fato, ou seja, reconhecido pelos homens que Deus era esse Deus criador e soberano, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Satanás, o inferno. Então, tudo, irmão, não é por isso que o Antigo Testamento havia essa ideia: isso aqui é sagrado, isso aqui não é. Esse dia é mais santo do que esse lugar é mais santo do que essa comida é mais santa do que essa. Até a roupa você não pode usar com tecido misturado. Poliéster com algodão? Não, pode não, né? Você não pode nem usar semente misturada. O Antigo Testamento tinha essas coisinhas. Até a maneira de extrair o azeite das águas tinha que ser específica. Tudo, irmãos, tudo. Por quê? Porque foi contaminada essa ideia teológica, né? E havia aquele negócio. Então Deus queria separar o povo de Israel para que não tivesse nenhum comportamento como tinham os pagãos. Mas não que isso tinha de fato algo a ver. Não tinha. É que Deus estava separando o povo para dar o exemplo, né? Mas foi mostrado no Novo Testamento que essas coisas, elas na verdade eram sombras. Era algo irreal. Só que Deus estava trabalhando nessa meninice espiritual ou existencial desse povo. Aí Jesus vem ensinando uma série de coisas, né? Através das cartas de Paulo, os seus próprios ensinos e tal. E aí Paulo vem dizendo, olha, lá na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, Jesus quando pega o pão, dá graças ao pão. Por isso que teve um confronto quando Jesus veio, porque eles acharam que Jesus não era o Messias. Exato, por uma série de... porque eles eram místicos, né? Eram místicos. Então aceitar Jesus e o Evangelho como de fato ele é uma dificuldade para essa igreja que é mítica, que é mística e que é mágica. Nós temos um povo que é místico, que é mítico e que é mágico, né? Ou seja, ele é místico, acredita nesse misticismo todo. É mítico, acredita no mito. E é mágico porque entende que há soluções, né, para a vida, assim, porque você manipulou direitinho a divindade. E aí você conseguiu. Se você fizer a campanha tal, se você fizer o voto tal, se você fizer o sacrifício tal, se você fizer isso, isso e isso, rapaz, se você seguir as regras certinho, entendeu? Você manipula a divindade e ela vai fazer aquilo. Então eu estou trabalhando nesse, entre aspas, exagero, mas isso é o que está no coletivo consciente e lá no subconsciente, né, das pessoas, quando vão lidar com Deus. Por quê? Porque estão projetando em Deus os ídolos que tiveram contato, direto ou indiretamente, pela cultura, pelos pais e pelas suas denominações, inclusive os movimentos religiosos que participou. E aí, amados, a gente percebe que tudo isso é prejudicado porque vive-se uma paranoia, né? Vive-se tão mal em relação a Deus que as pessoas fazem de Deus, na cabeça delas, um ídolo. Olha só, e a ponto de desclassificar Deus como Senhor de tudo e de todos. Então essa é a questão. A gente consagra o pão. Eu vejo isso aí, fico observando a ceia, né? Então, irmãos, vamos consagrar o pão. Quem ensinou a consagrar o pão? Jesus não foi. Ele dava graças a Deus, né? Aí Paulo vai dizendo, tudo que é recebido com ações de graças, pela palavra e pela oração, isso já é santificado, pela palavra e pela oração. Perguntaram para Jesus, lá no capítulo 4 de João, quando a mulher percebeu que Jesus era um profeta, disse, opa, dúvida teológica, deixa eu perguntar aqui para ele, Senhor, os nossos pais dizem que a gente precisa adorar a Deus e tem que adorar a Deus, esse monte de genizinho aqui, já os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém, onde é, Senhor, que a gente deve adorar? Qual é o lugar apropriado? Jesus disse, ô mulher, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, não, porque não tem local santo. Agora tudo é santo e todo lugar é santo para o santo. Não há nada na compreensão correta, não há nada que não é de Deus ou que não pode ser abençoado por Deus. O que o diabo pode amaldiçoar que seja abençoado por Deus? Nada. Lembra lá de Números capítulo 22, 23, 24, esses 3 capítulos, né? Onde havia lá um profeta chamado Balaão e um rei chamado Balaque. E esse rei
Balaque, Balaão, vamos fazer o seguinte: amaldiçoa esse povo aí, o povo de Israel, vai passar por aqui, joga uma mandinga neles, uma mandinga boa. Aí lá ele sobe no monte, vai amaldiçoar e Deus reverte na bênção. Pai, eu falei, agora hein, eu vou perder o prêmio, perder o cachê, perder aí a oferta. Preciso atender a vontade do cidadão lá, e agora? Aí lá, mesmo ele sabendo, ele sabia, ele era um profeta, talvez assim, que tinha conhecimento de Deus, mas o cara se corrompeu, ele amava, a Bíblia vai dizer, ele amava o prêmio, ele amava o dinheiro, não, ele amava a oferta. 2 agendas, quem paga mais? Não é? Será que tem esses balão aí? Não tem não, né? Não. Isso, né? Negocia até convicções por causa, né? Só negocia convicções por causa do dinheiro, né? Por causa da agenda. Então, olha só que nenhuma novidade debaixo do céu. E aí, ele vai amaldiçoar, acho que segunda vez, Deus reveste bem. Você diz para Balaque, fala, rapaz, dá não. Tentei, mas eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Com esse povo não vale encantamento, não vale mandinga, está lá no texto, não vale nada disso, não tem jeito, né? Valei-me minha Nossa Senhora, não, valei-me Deus. Então o que vale é o que Deus abençoa. E aí a gente percebe que há essa questão, essa paranoia. Eu fui em uma casa um dia, há muitos anos, né, no culto, e uma visita, né, que nós fazíamos e tal, e aí chegou lá na sala da senhora, tinha uma mesinha na mesa lá da sala, tinha lá uma planta, e a irmã olhou assim e disse, minha amada, é o seguinte, o negócio está dando tudo errado aqui, porque tem uma espada de São Jorge aí. A planta, a espada de São Jorge, vocês sabem, né? Tem que eliminar esse negócio aí. Isso aí Aí eu pensei, rapaz, espada de São Jorge. Esqueceu aí? Eu falei, rapaz, é sério esse negócio? Eu falei, não deve ser assim. Eu falei, não é assim. É o misticismo, é uma planta. André, mas se colocar uma macumba lá, amado, serve a Cristo? Confia no sacrifício de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Como é que pode esse negócio? Como que esse poder das trevas, ele pode de alguma maneira interromper isso? Aí a gente cai nas loucuras de maldição hereditária, né, que a gente tem aí, a batalha espiritual, no sentido exagerado, porque existe uma realidade espiritual, nós sabemos, existe demônios, nós sabemos, existe de fato esse embate desses seres espirituais, porém, amados, entretanto, o Evangelho de Cristo corta qualquer possibilidade de maldições sobre nossa vida. Estou falando de Colossenses capítulo 2, verso 14, me ajuda aí para ver se é isso mesmo, que vai dizer que a cédula que era contra nós, a maldição que era contra nós, foi cravada na cruz do Calvário. A partir de Cristo, tudo é abençoado. Tudo deve ser. 2,14, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Exato. Então toda espécie de maldição, né, tudo que é levado nesse sentido, a Bíblia diz que a cruz de Cristo resolveu esse negócio. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. No mesmo sentido aí dessa ideia de que isso foi interrompido, né? Olha que coisa linda. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o 14, servo de Deus, por favor. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Exato. Então Paulo vai trabalhando essa ideia e desconstruindo esse conceito pagão, né? Que existe essas coisas amaldiçoadas, que você precisa fazer isso para quebrar isso. Não, calma aí. É a religião que ensina isso. Exato, né? Você precisa fazer uma oferenda ao orixá para aplacar o Exu.
Então você precisa fazer isso para quebrar aquilo, para desfazer aquilo. Isso não é evangelho. O evangelho não trabalha com essas ideias, com esses conceitos e muito menos com um comportamento tal. Então a gente sofre conflito, é por isso que eu falei, talvez alguns de vocês vão falar, opa, calma aí, não é uma coisa errada, mas eu acreditava assim então, querido. Mas não tem base bíblica para a gente apoiar essas ideias, porque o que a Bíblia ensina é o seguinte: tudo é de Deus, criação é de Deus, está no processo de resgate, mas é de Deus, e não há nada que o diabo não é um ser que pode, que tem equivalência, que se equipara ao poder de Deus e que pode dificultar alguma coisa de Deus. Não, irmãos, Deus é soberano. Isso quer dizer que Ele tem o controle e Ele é superior a tudo e a todos. E quando Ele quer dar uma ordem, Ele dá uma ordem. Não há possibilidade dessa ordem ser desacatada. Não há possibilidade. Quando Deus impõe a sua vontade, né, a sua vontade mesmo soberana, não há ninguém, nem nada. Eu estou falando da criação visível e invisível. Não há demônios, não há a criação inanimada. Eu estou falando de vento, eu estou falando de mar, estou falando de terra, estou falando de animais, estou falando de todo o cosmos. Não há possibilidade dessa criação desobedecer. Deus dá ordem ao vento, o vento obedece. Que parece que nesse mundo, nessa criação, é alguma coisa que não tem controle, é o vento, não é? Rapaz, quem que controla o vento? Deus. Ah, mas o vento assim, ele vai para onde quer? Não. Para nós vai. Mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, que ele tem um circuito estabelecido por Deus. Acho que é 1:3, alguma coisa assim. Ele tem um circuito, ele tem um caminho. Nós desconhecemos, mas Deus, que é soberano, conhece. E estabeleceu, para refrigerar a terra, inclusive. Olha só, irmão. Tudo está no controle de Deus, é harmônico. Deus criou uma engrenagem e Deus tem controle sobre isso. Senão isso aqui ia desmontar tudo, ia tudo para o buraco. O pecado, quando entra, desajusta algumas coisas, mas nesse desajuste Deus ainda consegue, de uma maneira soberana, preservar isso. Eu não sei como que Deus pega maldições e reverte no final isso em bênção. Eu não sei, Deus é soberano. Jó vai fazer uma pergunta muito interessante no seu livro. Eclesiastes 3:6. Eclesiastes 3, verso 6. 3 e 6, leia para nós, por favor. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. 3 e 6. 3 e 6. Exato. Rapaz, mas eu também achava que o capítulo 1 tinha alguma coisa parecida. 3 e 6, Não, né? capítulo 1, verso 6. Ah, entendi. Capítulo 3. Ah, sim. 6. Ah, sim, sim. É, o capítulo 1, verso 6. versículo 6, sim. Mas tu leu 1 e 6. Eu entendi 3. Não, 1, 6. Ah, 1 e 6. Eu entendi 3 e 6. Então estou ruim dos ouvidos. É isso mesmo que eu estava me referindo. Então, queridos, Deus, Ele é soberano, né? Deus é criador de todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. E tem algumas coisas que de fato nós não entenderemos nunca, porque a soberania de Deus vai para além da nossa capacidade. Como que Deus faz isso e aquilo? O Jó, ele diz assim: tirará alguém do impuro o puro? É uma pergunta que ele faz, ele não dá resposta, mas eu respondo. Deus faz isso, Ele consegue reverter essas coisas, porque Ele é soberano, irmãos, não é? Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todos. É o que Paulo diz no capítulo de número 10 de 1 Coríntios. Ele é Senhor, há um só Senhor, há um só Deus e não há outro. E o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Por que o ídolo não é nada? Porque o ídolo não existe. É um imaginário, uma criação do imaginário coletivo, que ali está um Deus. Por trás disso há uma influência demoníaca, que Paulo vai dizer, que leva as pessoas a entenderem que ali há um poder divino. Não há um poder divino, há uma potestade, é diferente. Potestade é uma força que quer ser Deus, né? Isso é potestade. No caso, no sentido negativo, tem a potestade angélica, mas a potestade que Paulo trabalha aqui em 1 Coríntios é essa. E a potestade que ele trabalha lá em Efésios capítulo 6 também é essa, que é essa potestade maligna que quer ser considerada uma divindade, que é o desejo de Satanás. Queria ser Deus,
que fez com que o homem também tivesse essa vontade de ser Deus também. Rapaz, quando tu comer, vai ser igual a Deus. Olha só, e a gente quer ser Deus, manipulando outras divindades e até a divindade, e a gente gosta disso, irmãos. É bom ter poder, não é não? É por isso que há esse desejo, principalmente no meio pentecostal, que trabalha muito com essa questão, né, de exorcismo, expulsar demônio, aquela coisa toda e tal, sol, lua, e aquela poder todo, né? Então gosta desse negócio, e aí você vê que trabalha, entrevista demônio, faz aquela coisa toda, aquele show, porque isso dá status, isso mostra que o cara é ungido, é vaso, é poderoso, tem poder de Deus, né? E aí exagera essas questões, então, porque isso, rapaz, não é qualquer dom que é desejado, pelo menos são 3 que são mais desejados: profecia, línguas, cura, né? E a expulsão de demônio aí é um negócio que aparece por fora. E aí Jesus trabalha sobre isso. Fala assim, alguns daquele dia vão dizer assim: Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônio, falamos línguas. Posso não conhecer vocês que praticam iniquidade, embora opere tudo isso. Que perigo, né? Que perigo. Então a gente precisa entender. O próprio arcanjo Miguel, ele entendia quem era Deus. E ele sabia muito bem também do poder otorgado por Deus nele. Um anjo poderosíssimo, em relação até aos outros anjos, que já são poderosos. Mas o arcanjo Miguel me parece que é diferenciado, né? Deus investiu sobre ele uma autoridade, um poder que parece que os demais não têm. E quando ele se deparou com Satanás, ele não usou da sua autoridade. Olha que coisa interessante: se o Senhor te repreenda, Satanás. Coisa linda, né, irmão? Isso, lá em Judas, está lá em Judas. E aí o próprio Pedro vai trabalhar. Rapaz, tem gente que é doida. Isso é uma versão minha, né? Não é que Pedro fala assim. Tem gente que é doida, porque nem os anjos, eles ousam em lançar maldição sobre os outros, mas esses seres irracionais, animais, Pedrão é bruto, tá pensando aqui, né? Vocês nunca leram esse texto, não? Será que eu vou achar aqui, irmão? A gente vai falando assim: o André tá doidão hoje, não está tirando essas coisas, está inventando. Não, tudo é Bíblia. Aqui eu às vezes dou uma contextualizada, né? Capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2. Mas eu preciso aproximar mais a Bíblia da gente, né? Então me ajuda aí, tenha paciência comigo, que às vezes eu não tenho aquele, amados, como diz o texto do capítulo tal, verso tal e tal. A gente fala: eita, aí é pregador, é espiritual, está citando a Bíblia e tal, a concupiscência não é boa, a sua jactância, né? Rapaz, aí é Bíblia, hein? Aí vem com essa linguagem mais simples, mais acessível. O André está viajando na maionese, está falando nada de Bíblia. Não é Bíblia, é só em outra linguagem. É a NTLH, nova linguagem, NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Essa é NTLH, nova tradução linguagem de amanhã. Não tem ainda, mas tem. Aí eu disse assim: não, mas não é. Aí o irmão falou assim: não, André, é nova tradução linguagem do André. NTLH. Pode ser isso aí também. Sério também. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 10. Vamos lá. Mas principalmente, olha que coisa interessante, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundície e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. O que Pedro está tratando é dessas pessoas que, de uma forma louca, eles começam a lançar maldição, né? Mas nem os anjos fazem isso. Nem os anjos. Olha só, são animais irracionais, são loucos, são doidos. Então, amados, tem um monte de loucura aí que a Bíblia ela desaprova. Aliás, toda loucura desaprova, né? Mas há algumas ideias que a gente percebe e fala: não, essa pessoa não entendeu o Evangelho, não entendeu quem é Deus, não entendeu a criação, não entendeu um monte de coisa.
E aí vai construindo a sua cosmovisão, que é esse conjunto de crenças, né? Vai construindo tudo isso. Rapaz, mas calma aí, isso não é assim, Deus não é assim, as coisas não, a realidade não são assim. Ela está sendo enganada por essas ideias equivocadas que Satanás introduz na humanidade para distorcer um bocado de coisa, porque as coisas distorcidas, elas vão gerar um relacionamento equivocado com Deus. Gerando um relacionamento equivocado com Deus, essa pessoa nunca desfrutará, amados, do Evangelho que veio para restaurar tudo isso, que foi prejudicado por causa do pecado. E aí, esse dualismo, então, essa questão gera paranoia. Aí a pessoa volta ao Antigo Testamento. Isso que eu acho interessante observar. Volta ao Antigo Testamento, que de fato o Antigo Testamento, Deus estava trabalhando nessa ideia equivocada, mas Deus estava trabalhando e Deus tolerava isso, porque Deus estava trabalhando nisso. Mas há uma revelação plena, completa a respeito de tudo isso no Novo Testamento. A gente não pode voltar ao Antigo Testamento. Rapaz, aqui não pode tocar em morto. Toquei em morto. Rapaz, tem crente que vai no cemitério, no velório, chegar em casa e lavar roupa. É ou não é, irmão? Estou mentindo? Tem uns crentes assim ainda, não tem? Tira o tênis na calçada. Isso, não. A gente trouxe o pó do morto do cemitério. Não, que é isso? Eu não tenho. Não é? Não tem uns crentes assim com esses misticismos, com essas superstições. Mano, estou brincando aqui, o negócio é engraçado. Você ainda chegar num lugar assim, onde você está? Tipo, no horário de almoço. Fui passear no cemitério, os caras até podem perto de você. Tem crentes que não comem peixe na Semana Santa, que não comem carne na Semana Santa. Não é? Na Semana Santa, né? Que não come carne? É isso, né? Não é? Então você percebe e fala, não entendi. Não sou eu, esse dia eu dei risada, não vou falar quem foi que está gravando. É isso. Quer que eu vire a câmera para você? Eu estou até brincando, foi a minha esposa, né? Eu trabalhei numa casa no final do ano passado, aí ganhei Ô Gilmar, então eu não vou virar a câmera para você. Eu ganhei um Chester, né? E é um frango, né? É um frango, né? Sim. Aí eu levei lá para minha sogra, que nós íamos passar a virada de ano lá. Aí eu falei, vamos levar lá que a gente assa, né? Eu ganhei, tranquilo. Aí minha sogra falou, não pode assar, né? Eu me assustei, eu falei, por quê, né? Aí minha esposa não queria falar. Eu achei que a gente não come nada na virada do ano que cisca para trás. Mas eu já sabia, tá? Ela sabia, ela não pode, ela não pegou o que o pessoal. Não, é o Antigo Testamento que ensina isso, né? Que existiam animais imundos, que tinham patas fendidas e que ciscavam para trás. É sério. Então, a gente chama de lei dietética. Tinha alguns. O termo técnico na teologia é lei dietética, né? Ou seja, que havia essa lei que regulamentava que certos animais não poderiam ser comidos, né? E tal. Mas há muito mais de uma questão de saúde do que qualquer outra questão, amados. Quando Deus proibiu carne de porco, por exemplo, você imagina 2 milhões de pessoas. Amado, o SUS é ruim, mas lá nem SUS tinha. Tá certo? Nem SUS. Você imagina a contaminação por uma bactéria. A carne de porco, né, é uma das carnes que é muito propícia. Se você não cuidar direitinho, não tratar ela direitinho, ela vai transmitir alguma doença e tal. Você imagina 2 milhões de pessoas. Deus precisava preservar aquele povo vivo. Então há muito mais um aspecto biológico do que místico, espiritual, né? O porco, do cão, não sei o que. Você viu lá que nos 5 mil entraram lá uma legião, demônio do cão. Não, mas não tem nada a ver. São questões muito mais físicas, biológicas, de preservação mesmo da saúde do que essa questão mística, espiritual. Não tem nada a ver, né? A questão de proibição de sangue, tem um simbolismo nisso. Simbolismo e tal, mas não que, rapaz, e agora? Meu irmão, que carne vermelha que a gente come que não tem sangue? Não pode fazer isso no sentido de sacrificar, né? Porque existe essa questão de sacrifício dos animais e tal, que o Antigo Testamento permitia quando havia um simbolismo adequado, só não como os pagãos faziam. Então Deus estava trabalhando nessas questões, irmãos, nessa compreensão, mas o Novo Testamento desmonta tudo isso. A gente não pode voltar a esse misticismo, a esse paganismo, a esse Israel que estava sendo resgatado do Egito, da Babilônia, de tantos outros povos que tinham todas as questões. Israel, como os crentes do Brasil,
né? Brasileiros estão sendo resgatados, ou deveriam estar sendo resgatados nesse retrabalhado entendimento, do conhecimento. Então esse dualismo, que é essa ideia de duas divindades, de dois reinos, não existe dois reinos, existe um reino, que é o reino de Deus. Existe uma tentativa de um império que Satanás quer implantar nos homens, mas o reino de Deus é soberano, só existe um reino e um rei, e ele é soberano, ele governa sobre tudo e sobre todos, por direito, como eu disse, de fato ainda não, porque nem todos reconhecerão. Haverá uma época na história, segundo a corrente teológica, né, chama isso de um período de 1000 anos, onde o reino de Deus será estabelecido de uma maneira plena, onde todos serão de alguma maneira ou de outra, por vara de ferro, de uma maneira inquebrantável, será subjugado, aí sim, ao reino de Deus, nesse período, literal ou não, mas é um período, né? Olha que coisa interessante, serão subjugados, inclusive pecadores de alguma maneira, vão se sujeitar, querendo ou não, talvez essa promoção é boa, 5 pontos. Talvez seja, mas eu vou pensar besteira, eu perco o raciocínio. Talvez seja Deus mostrando, olha, eu sou o soberano, eu sou o Deus. Se eu quisesse, inclusive, eu faria isso, desde sempre. É que Deus não trabalha com essas categorias de impor. O reino de Deus tem outras categorias, e usa o amor como constrangimento para atrair essas pessoas, que elas reconheçam que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus requer e cobra do pecado, da ofensa. Mas Ele não é esse Deus irado. A sua ira já foi aplacada no sacrifício de Cristo, não é? E não é essa palavra, pequei e agora Deus vai me fulminar. Não, amados, calma. Você está lidando com quem? Com ídolo? Não, é com Deus. Essa ideia, e agora? Rapaz, um dia, irmão, há muito tempo atrás, 17 anos talvez, estou tentando lembrar aqui, na porta da igreja, eu me lembro, disse: André, rapaz, se o cara der uma vacilada assim, ó, e Jesus vir naquela hora, ele vai ficar, né? Eu não acredito nisso. Então é assim, 25 anos serviu a Deus, piedoso, dedicado, se humilhando, confiando na graça de Deus. Aí tipo assim, ele perde a linha, aqueles 5 minutos, sabe que dá? 5 minutos. É que tem gente que tem 5 minutos e 5 minutos, né? Aí quem é o santo que de vez em quando perde assim o controle? 5 minutos. Aí nesses 5 minutos Jesus vem aí, bate e ficou o cara. Caramba! 25 anos ali, dedicado. Jesus disse: rapaz, ó, se fosse 5 minutos atrás seria, agora não vai. Que injustiça é essa? Eu falei para o meu irmão, você sabia que Deus não julgará esse ato, né, momentâneo? Deus julgará um caráter da pessoa, ou então é uma injustiça muito grande de Deus. Já pensou um negócio desse? O que essa pessoa está projetando? Ídolos? Ou ele próprio, dizendo: não, Deus é assim. Não, Deus não é, Deus é totalmente diferente, amados. Ele lida diferente com as coisas. A gente precisa entender o conceito de graça, por exemplo, não é? A graça não é licenciosidade para pecar, mas é a esperança na nossa condição limitada de ainda assim ter uma comunhão com Deus por causa do que Cristo fez, e não por causa de nós, e sim apesar de nós. E Paulo diz assim: então vamos chutar o pau da barraca, vamos para a gandaia? Não é assim também. Mas entenda que Deus não lida com essas categorias agora, de acertou a pessoa, errou, pune. Não, amados, calma. Essa dualidade, no Antigo Testamento foi trabalhado, porque o povo pensava isso. Mas no Novo Testamento, Jesus vai falar: não, eu resolvi tudo, quitei tudo, está consumado. Em mim abençoar todas as coisas, não é? Todas as coisas vieram de Cristo e voltarão para Ele, convergirão para Ele, porque Ele é criador de todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é abençoador. E quando Ele pega o pão, Ele ora em hebraico: Baruch atah Adonai melech haolam hamot lehem min haaretz. Ó, bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que fizeste brotar o trigo da terra. Tá bom. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que abençoaste a terra, a produção da terra.
o fruto da terra, tudo que vem, é abençoado por Deus. Né? Então Paulo vai trabalhar isso. E aí? Vai no açougue. Porque na cidade de Corinto era um misticismo terrível, era uma idolatria terrível. Então tudo que passava para o açougue antes era oferecido aos deuses. E os crentes lá, né? E os crentes lá. No açougue é o Shaddai. Eu acho incrível a criatividade dos comerciantes evangélicos, né? Não? Depende da história, eles vão colocando lá os termos que, né? É bem interessante isso. Então vai lá. Aí o cara vai lá, rapaz, eu estou falando desse açougue dos crentes lá na cidade de Corinto, né? E o cara fala, rapaz, mas e aí, açougueiro? Isso aqui passou lá? Não, passou. Não, quero não. Não vai comer carne nunca? Não vai. Rapaz, mas você sabe que a Protect Gamble financia o satanismo no Brasil? Rapaz, você sabia que a Coca-Cola, quando você tira o rótulo, vira ao contrário, está escrito lá diabo? Você já pegou o disco da Xuxa e fez a rotação ao contrário? Aí então, essas questões, um negócio de doido. Aí gera essa paranoia. Meu amado, pelo amor de Deus, pegou aqui, Senhor, obrigado, graças a Deus. Põe para dentro. Isso aqui, você vai usar gravata? Não vai. Nessa paranoia não vai. Quem que criou a gravata? Um homossexual, né? Então não há essa paranoia, não tem como viver dessa forma. E esse dualismo precisa ser desconstruído, né? Isso parece não. Da gravata. E aí, amados? Juntando então a dualidade com a vida integral. Então a vida integral, a proposta da vida integral é essa vida que foi inclusive desde o Antigo Testamento proposta. Aliás, no Antigo Testamento isso é até evidente na vida do judeu, porque o judeu não fazia essas divisões essa área aqui ela é o meu ministério, essa área aqui é secular, a gente tem essa palavra, né? E aí, meu irmão, é tua vida secular? What? É o quê, rapaz? Não, porque tu é professor assim da aula de história, ensino médio, fundamental. Sim. Tá, mas e o teu ministério? Não, é esse, meu irmão. Sou professor, esse é meu ministério. Não, mas de teologia eu sei, mas também filosofia, sociologia. Rapaz, tu fala de Marx? Falo. Hegel? Falo. Piaget? Falo. Nietzsche? Falo também. Ensino o conceito desses caras. Não é que eu estou aprovando. Sou professor. Rapaz, isso não é ministério. O ministério é pastor, ungir a cabeça dos outros. Sério? Não, eu falei, não, você não entendeu. Eu sou um professor cristão, um discípulo de Cristo. A minha profissão, ela também honra a Deus, glorifica a Deus. Sou professor. Poderia ser um engenheiro, pedreiro, metalúrgico, poderia ser qualquer coisa. E lá eu tenho que expressar o caráter de um discípulo de Cristo. Eu não sou na igreja um ministro, eu sou um ministro de Deus para a humanidade. John Wesley, muito famoso, ele foi assim meio que incompreendido na sua geração. E ele, sabe, não costumava pregar muito nas paróquias, assim, nas igrejas não. E ele falou, minha paróquia é o mundo. Perto da minha casa é o céu. Sou pregador do mundo. Né? Essa questão de mundo também, né? É um negócio que a gente não compreende muito bem, né? E aí, rapaz, está desenhando as coisas do mundo? Rapaz, quem não deseja uma picanha com 2 dedos de gordura? Fala para mim, Deus. 2 dedos de gordura, isso não é do mundo? Você está pecando? Lógico que não. Né? Quem não deseja uma praia para se refrescar no sol de dezembro? Sorvete gelado? Quem não deseja? Um beijo na boca da mulher amada? Quem não deseja? Essa é coisa da carne, irmão. A carne que a Bíblia se refere é o homem pecador pecando, não é? O homem pecador pecando. Então a gente precisa trabalhar essa ideia. E a vida integral, o que a gente trabalha na vida integral? Minha vida, ela tem que ser pautada nas mesmas virtudes e valores em qualquer setor da vida. Então lá onde eu trabalho, eu tenho que ser a mesma pessoa do que eu sou aqui na igreja no domingo à noite. Lá dentro de casa,
eu preciso ter o mesmo comportamento do que eu tenho na igreja, com os irmãos, não é? Se não, amados, a gente vai gerando isso que a gente vê, a esquizofrenia espiritual, os bipolares de Jesus, né? Essas pessoas que têm comportamento, são os camaleões de Jeová. Eles vão, dependendo do ambiente, vão se transformando, não, vão assumindo as cores, as formas e tal. E aí você vê um contador. Tu é contador, né, Bruno? Não, né? Hã? Vendedor, é. Tem um contador, não, porque às vezes eu falo assim, aí tem eu falo, é só porque eu falei que eu sou isso, o irmão agora está me pegando aqui, né? Não, entendeu? Eu não dou essas indiretas não, tá? Não faço isso não. Tem um não, que já teve alguns irmãos contadores e já me falaram isso, é por isso que eu pego os exemplos. Mas não é daqui não, inclusive. E se fosse também, eu falava, né? Não ofendendo, mas a gente precisa trabalhar com as nossas realidades. Um contador um dia me falou assim, uma contadora, um irmão, assim mais específico, disse assim, mas eu preciso, assim, porque tem algumas notas que não entram, né? Preciso fazer o negócio e tal. Pensei comigo, só que eu pensei alto. Não é? Vem cá, mas isso não é burlar a lei? Não é crime? E o esposo dessa irmã, essa Daniela Safira se juntando para fazer o que não deve. O cabra é da segurança, da Secretaria de Segurança Pública. Vocês sabem, né? Para não falar que é um Papa Mike. E aí, rapaz, a gente precisa pegar um negocinho lá que entra, porque senão fica complicado e tal, não sei o quê, né? Eu pensei comigo, rapaz, esse cara nunca leu o Evangelho. Porque chegaram para o João Batista, uns PMs de Roma, né? Chegaram para o João Batista, o que a gente faz aí para seguir esse Jesus? Ele falou assim, deixa a PM? Não, eram soldados. Disse, senhora, a ninguém trate mal, se contente com o vosso soldo, o salário, não aceite corrupção. Fica na PM, mas seja um discípulo de Cristo na PM. Seja um discípulo de Cristo lá sendo contador, seja um discípulo de Cristo aqui nessa área pública, que é muito suscetível, muitas vezes, a sugar do Estado, ou não tem uma supervisão, ou uma falsa estabilidade, que nunca vai ser exonerado. Infelizmente nós temos esses. E aí você vê os cristãos muitas vezes não tendo essa vida integral. Ele é no ministério uma coisa, se esforça muito nas aparências, mas nos outros setores da vida parece que não reproduz aquilo. A gente percebe isso, infelizmente, no nosso país e na nossa vida muitas vezes, porque nós somos tentados a fazer isso, porque nós não entendemos muitas vezes que eu sou o discípulo de Jesus onde for, e não há um lugar, um dia que ali é santo, eu estou na liturgia, né? Os irmãos pensam assim, nossa, a igreja, rapaz, domingão, das 6 até as 8, ali é um negócio sério, hein? E todo mundo na postura, pensamento focado, cuidado com o que você fala, a gente fica naquele negócio, aí sai, meu irmão, né? Ou então acabou o culto, você já percebe que, rapaz, o que aconteceu? Não, mas nós estávamos na presença de Deus, a atmosfera é outra. Eu já vou entrar nessa questão de corandeu, é justamente isso, essa expressão corandeu, diante de Deus, como se tudo que nós fizéssemos, nós estivéssemos diante de Deus, como não, estamos de fato. Então, assim, para mim não há um momento santo, não há um lugar santo, tudo é santo, porque eu sou santo e estou diante do santo, em toda a criação, entendeu? Essa é a questão, tudo que eu faço é diante de Deus. Aí a gente volta no que nós lemos em 1 Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Estou diante de Deus, irmãos. Quem me conhece nos bastidores sabe. Quem me conhece só de pregação, de aula, talvez uma aula até que é meio zoada, né? Quer dizer, até a pregação também, é só a mesma coisa. É isso aqui, não tem novidade nenhuma não. Está aqui. O professor André, sou eu, tem isso aqui. Não, eu queria te ver pregando. Não vai perder nada, é a mesma coisa. Não sei o que, é a mesma coisa, não. Dentro de casa, é a mesma coisa. Lá jogando bola,
mesma coisa, não xingo não. Não dou canelada não, só quando é a imperícia mesmo, mas não é intencional. Entendeu? É isso aqui. Né? É isso aqui, não tem novidade. Tudo que eu faço é diante de Deus. Tudo. Então é por isso que para mim não tem diferença ambiente de igreja e fora de igreja. Eu estou diante de Deus na esquina. Eu estou diante de Deus dentro de uma escola. Eu estou diante de Deus no mercado. Eu estou diante de Deus em tudo quanto é lugar que eu vou. Ele é meu Deus. Eu sou seu discípulo. E o lugar? Tanto faz. Não existe mais lugar. Não, mas isso aqui eu dou graças a Deus, está tudo certo. Agora Paulo diz, cuidado, tem uns irmãos fracos aí e tal. Então usa o amor. E, às vezes a gente se reserva ou fica mais reservado a algumas coisas na intimidade porque sabe que vai escandalizar os irmãos. Aí a gente usa a lei do amor, não é? Mas a consciência está tranquila, de boa, diante de Deus. Tranquilo. André, ministro de Cristo, não usa essa linguagem de boa, não. Você vê como que é o negócio, irmão? Estranho, esquisito, não é? Faz tudo que eu faço é diante de Deus. Aí eu vejo esses irmãos que vivem aí pautados por essas aparências. Você vê os caras. Deixa eu cruzar as pernas aqui. Você vai na feira, compra 5 por 10. Pirata. Não é? Foi tirar a CNH para a esposa, pagou quebra. Alma que Jeová está falando. Não é? Deixa eu parar, né? Porque senão vai ficar dor de discurso. Vocês entendem? Né? A feirinha do Brás, então. Qual? A feirinha do Brás de roupa. Mas tem alguma coisa ilícita lá? Não, mas não é tudo sem nota fiscal, sem. Papai, sinceramente, eu não comprei lá não. Não estou brincando, não sei. Isso aí eu não sou ligando. Não, eu não vou mesmo. É eles que são nela, né? É. Assim, agora eu creio assim, né? Você tá vendo Mas que a gente é sabe- a marca Nike e não é original, aí já. É. Mas nós sabendo que eles estão sonegando. Sim. A gente vai como a gente está categórico nisso ou não? Olha, existe essa questão de você alimenta, né? Por exemplo, você alimenta o trabalho escravo quando você compra um monte de marca. Oakley, por exemplo. Qualquer outra. Isso não tem marca. Professor não tem marca, é isso aqui. Então, assim, essa é a paranoia. Então, calma aí. Será que dá de fato para a gente viver exatamente assim nessas? Essa é a minha preocupação. É claro, se é um negócio escandaloso, explícito, opa, vou evitar isso. Posso evitar isso. É igual esses boicotes, coisa, né, que surge de vez em quando. No caso, você sabe da procedência, né? Isso. Aí evita. As pessoas falam assim, não, isso aqui é roubado. Aí sim. Vai na feira do rolo em São Mateus, irmão? É, Poxa. Você Seu sabe usado do cara que. que 110% ali é de procedência. Eu lembro da semana no Brás e ele comprou um monte de roupa lá. Entendeu? Aí eu falei, graças a Deus te dou. Deu graça, tá tudo certo, né? Acabou. Então, assim, amados, evita. Se é algo que você sabe diretamente, evita. Lógico, a gente não vai alimentar, né, a questão do trabalho escravo, do roubo. Você compra peças clandestinas, o negócio está baratinho demais. Despacho de carro. Que providência do Senhor. Eu estou comprando uma TV aqui por 1.500 conto, a TV é 6 conto, meu irmão. Está na caixa? De onde vem esse negócio? Então, cuidado. Então, a gente, esse povo da vantagem, né? O brasileiro tem esse negócio, da vantagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o nosso comportamento, amados, eu não estou falando para entrar na paranoia, isso aí não vai dar conta. A gente tem que sair desse país e desse mundo. Mas a gente precisa entender que a nossa vida tem que honrar a Deus. A gente precisa glorificar a Deus. Que a gente não pode alimentar o ilícito. Né? A gente precisa evitar. É difícil. No país que a gente vive, é muito difícil. Isso é uma cultura. Isso é do presidente, não a criancinha lá que está tentando negociar o pirulito. Não é? Não é brincadeira, é sério. Você pega autoridades, meu Deus. Parece que quanto mais essas pessoas têm representatividade do que deveria ser o correto, são essas pessoas que elas se mostram mais erradas. E nós cristãos devemos trabalhar isso, entendendo que eu estou fazendo isso aqui precisa honrar a Deus. São bastidores, ninguém está vendo.
ninguém vai saber. Mas Deus, estou diante dele, nu diante dele, estou diante de Deus. Eu tenho que fazer isso aqui. É igual assim, amados. O Paulo diz em Efésios, ele retrabalha isso em Colossenses, que a gente precisa servir, por exemplo, o nosso patrão como se estivesse servindo a Deus, a mesma coisa. Então, como que a gente pode, como um funcionário, colaborador, né? Colaborador de uma empresa, né? Burlar, prejudicar o patrão, a empresa? Como pode? Não, precisa ter cuidado nisso. Não precisa dar testemunho. Né? A gente precisa entender que estamos diante de Deus. Que a gente não pode ver o que mais me preocupa nisso. A hipocrisia, a representação. A gente mostrar alguma coisa que nós não somos. Paulo disse aqui, nós não lemos isso? Será que eu vou lembrar? Paulo ele disse, olha, aquele que cuida ser alguma coisa, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E Paulo diz em outro trecho de outra carta dele, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Essa aparência que é preocupante, essa questão de mostrar algo que não é na realidade. Mas quando a gente vive nessa percepção, nessa consciência de que estou diante de Deus, inclusive as coisas são naturais para nós, não precisa representação, porque nós somos. Porque quando a gente não vive assim, aí a gente se esforça, né, para aqui eu ter mais vigilância, e aqui eu relaxo um pouco. Estou na roda dos escarnecedores, né? Aqui você dá uma relaxada. Por quê? Você trabalha muito com essa questão de lugares, de pessoas, de preocupação com as aparências. Não, o negócio é aquilo, é o entendimento. O martelo que não nos deixa em paz e fica na cabeça lá é a consciência. Quando o cara ele burla, ele engana a sua própria consciência, meu amado, esse cara possivelmente não terá salvação. Se o cara consegue enganar ele mesmo, o Espírito Santo vai ter grande dificuldade de trabalhar na vida dele. Paulo vai dizer, estou ruim hoje de referência, né? Filipenses 3, Filipenses, capítulo de número 3, deixa eu ver se é isso. Ele vai dizer, mas estou ruim mesmo, não é não. Deixa eu ver se eu puxo na memória o texto. Ele vai dizer o seguinte, tem que achar, né? Porque nem na memória eu estou puxando. É Timóteo, irmãos, Timóteo, capítulo de número... Não é nem 1 Timóteo, é 2 Timóteo, capítulo de número 3, 1 Timóteo 3, versos de número 13. 2 Timóteo 3:13. Isso, 2 Timóteo 3:13. Olha que coisa interessante. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Quando o cara engana-se a si mesmo, amado, não resta mais nada para ele. Martinho Lutero ele disse o seguinte: é perigoso para o homem contra a sua própria consciência. Muito perigoso. Enganar a si mesmo contra a sua própria consciência. Né? A pessoa que ela vai contra aquilo que a sua consciência sabe. Haverá salvação para essa pessoa? Ela está indo para um campo sombrio, irmãos. Muito sombrio. Porque o que Deus quer é trabalhar conosco na nossa consciência, no nosso entendimento, para que só tenhamos a supervisão do Espírito Santo e não nessa preocupação da supervisão das outras pessoas. Perto do pastor, a vigilância, perto dos irmãos, rapaz, tem um crente aqui, aí me comporta. Quando não tem um crente, aí eu já me revelo, não é? Tem essas questões. Então por isso que a gente tem dificuldade de um cristão estar no meio de muitas pessoas pecadoras, essas depravadas, porque ele não é supervisionado pelo Espírito Santo na sua consciência. Ele tem medo de um coletivo, de alguém que pode vê-lo e julgá-lo. E Paulo disse: eu há pouco me julgo, e de ninguém também sou julgado, porque é o Senhor que me julga. Olha que coisa interessante, eu acho que até nessa passagem de 1 Coríntios que ele fala isso aqui, no capítulo 10 ou 8, né? Senhor, poucas pessoas me julgam e nem eu mesmo, é Deus que me julga. Então, vida integral, fazemos diante de Deus, né? A gente precisa entender isso, amados. Essa é a cosmovisão.
Porque aí sim nós serviremos a Deus adequadamente, vamos nos relacionar com Deus de uma forma adequada, quem Ele é de fato é Deus. E olha, existem os extremos. A gente ensina a criancinha um negócio muito complicado, né? A gente canta para ela assim na igreja: cuidado o olhinho que vê, cuidado o olhinho que vê, Salvador do céu está olhando para você, cuidado o olhinho que vê, cuidado mãozinha o que pega. Não tem essa musiquinha dessas criancinhas? A criança fica apavorada. Ela olha para cima, imagina um olho enorme olhando para ela. E agora? Olha o medo. Não vou fazer por quê? Por causa do medo. Não é essa a ideia. Existe uma consciência, uma natureza, essa é a ideia adequada, que servimos a um Deus Criador que merece a devoção, a piedade, a honra, o respeito, a reverência, né? Então, uma cosmovisão correta de Deus, uma cosmovisão correta da criação, uma cosmovisão correta de quem eu sou. E aí nós viveremos, amados, o Evangelho de uma maneira libertadora, leve, no sentido que Jesus disse que essa carga que os fariseus tentavam colocar nos outros, que nem eles mesmos estavam dispostos a fazer ou a levar, né? Aquelas regra, que não tinha nada a ver, que distorcia quem era Deus e que Deus nunca exigiu aquilo lá. Não, amados, o Evangelho não é mais uma religião melhorada, não tem ídolo, teoricamente não tem, né? Não tem. Se é uma religião, tem o que todas as outras religiões têm. A ideia é a mesma, os elementos que são diferentes, né, irmão? Então a gente não tem novena, mas tem campanha. Não é, irmão? Então não tem tudo. Se é uma religião, tem tudo. Só os elementos que vão mudando, mas a lógica é a mesma. A lógica é exatamente a mesma. Você poderia falar qualquer religião no mundo da história da humanidade, essas antigas que não existem mais e essas novas, ou relativamente novas. Eu vou te mostrar, a lógica é exatamente a mesma. Muda-se nomes, elementos e rituais, mas a lógica é a mesma. E aí estão pegando o Evangelho e fazendo mais uma religião, como fizeram com a proposta do Antigo Testamento, chamada de judaísmo, inclusive. O judaísmo é uma distorção daquilo que Deus foi ensinando no Antigo Testamento. O cristianismo é uma distorção do que Jesus ensinou, chamado de Evangelho. Cristianismo não é criação de Jesus. Jesus nunca fundou nenhuma denominação. O cristianismo surge em 313, né, depois de Cristo, lógico, por Constantino em Roma, que trouxe esse paganismo na sua estrutura, na sua proposta, e misturou, irmãos, deu uma bagunça que até hoje está bagunçado aí. E é o cristianismo. Historicamente, esse é o nome, mas Evangelho de fato é o cristianismo? Não. Pode o cristianismo conter alguma coisa do Evangelho, mas Evangelho é Evangelho, não se compara a nenhuma criação humana. Evangelho é uma proposta de Deus para a recriação no seu Filho Jesus, para que essa imagem e semelhança seja reconfigurada. E aí é preciso o quê? Uma ação radical de nascer de novo, irmãos. Olha só que coisa interessante. É uma nova criação de Deus. Literalmente é uma nova criação. Deus está recriando a humanidade em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai se fazendo novo. Os que estão em Cristo é uma nova criação. Jesus é uma nova humanidade, um ser humano verdadeiro. E em Jesus, Deus está recriando a humanidade. Todos a imagem e semelhança dele. Em Jesus. E Jesus, ele teria grande dificuldade em congregar nas nossas denominações, em ser aceito na membresia. Microfone, festividade, não, Jesus não ia ter oportunidade. Rapaz, se ele viesse pregar nas nossas igrejas, ia ser um negócio assim, escandaloso. Jesus conversando 11 horas da noite na Avenida João Paulo 23, Parque do Carmo. Já pensou? Jesus assim, tipo com Marcola, trocando ideia. Para desviar. Não ia mudar muita coisa.
amigo de publicanos e pecadores. Isso não pode ser homem de Deus, profeta não é. Não, nesses ambientes, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Né? Olha só, amados, um entendimento muito complicado que se tem. Jesus sofreu isso, porque Jesus é diferente, ele não cabe na lógica religiosa. Jesus é inadequado para essa estrutura religiosa. No Novo Testamento, lá nas páginas dos Evangelhos, a gente percebe isso claramente. Jesus não se adequava. Esse sistema religioso, ele tirou Deus. Irmãos, o Evangelho é muito interessante porque assim, no Novo Testamento, onde Deus está? Nos templos? Lá no grande templo de Jerusalém? Não, sabe onde Deus estava? No deserto. E o sumo sacerdote de Deus? Era o Anás, o Caifás, que era pela religião reconhecido oficialmente como sacerdote. Quem era o sacerdote? João Batista. Onde estava Deus? Lá no deserto. Por que você acha que o povo ia? Não tinha ar-condicionado, o som não era da hora, não tinha banda, né? Os instrumentos não eram aqueles. Por que eles iam lá? Porque Deus estava lá. Deus não estava nos templos suntuosos, naquela pompa. Deus não estava naquelas figuras religiosas. Não estava. Porque ele foi expulso de lá. Voz daquele que clama no deserto. Quem que estava clamando no deserto? João Batista? Não. João Batista era a voz daquele que estava clamando lá no deserto. É o que diz o texto. Voz do que clama no deserto. Não era o João Batista. João Batista era o porta-voz daquele que estava clamando no deserto. E a multidão ia. Ouvia aquele homem ruim de fala, duro. Isso não é um discurso duro que aquele homem tinha, irmão. O cabelo era bruto. Você está pensando que é brincadeira? Bruto, rude. E o povo lá, porque Deus estava lá. Isso começa no Novo Testamento, olha só, coisa estranha. Antigo Testamento, Apocalipse, onde está Jesus? Fora da igreja. Eles estão à porta batendo. Jesus diz assim: não é por nada não, mas vocês estão fazendo aí, não era para eu estar aí dentro? Esse é para uma igreja, a gente usa isso para evangelizar, não é? Oh, Jesus está à porta, batendo, se você deixar ele entrar, vai ter uma grande ceia, vai cear com você, vai ser uma maravilha. Não, o texto é para uma igreja chamada de Laodiceia. Uma igreja chamada de Laodiceia. E Jesus lá, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, estou para fora. Olha, irmão, o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo e acaba o Novo Testamento com Jesus para fora da igreja. Vocês percebem, amado? Isso é religião, faz isso, porque não se adequa. Deus não é enquadrado por sistemas teológicos, por propostas denominacionais, por tradições religiosas. Deus não cabe nos nossos tempos, irmãos. O Evangelho, ele é infinitamente muito mais do que nós estamos reproduzindo dentro das nossas igrejas através dos discursos e das formas de viver, de estrutura organizacional, pirâmides, hierarquias,